Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre hipóteses de escrita. Este tema aqui é tão importante para nós, educadores e educadoras, especialmente para aqueles que trabalham nos anos iniciais, não é mesmo? E um tema que é muito importante também para o concurso público. Então, vamos lá. Para nós falarmos em hipótese de escrita, nós sempre vamos buscar referência lá no livro Psicogênese da Língua Escrita, da Emília Ferreira e Ana Teberoski. Um livro muito importante quando a gente pensa aí nesse assunto, né? Porque é fruto de uma pesquisa desenvolvida na década de 1970 na Argentina e no México, e essa pesquisa evidenciou o percurso psicogenético da apropriação da linguagem escrita, ou seja, né, as pesquisas de Emília Ferreira e Ana Teberoski trouxeram para nós como a criança vai se apropriando da escrita e por quais processos ela percorre nessa apropriação, como ela vai criando hipóteses, testando hipóteses, elaborando hipóteses, né? Testando, validando ou não, para que ela consiga compreender, no final, como funciona o sistema de escrita alfabética. E aí, quando a gente pensa nisso, né, é muito importante lembrar que não é a criança, né, que está alfabética ou pré-silábica, né, mas sim a sua escrita. Então, é um percurso que vai evidenciar essa escrita da criança, e no qual a gente passa a ver o erro ou o desvio como uma parte muito importante desse processo, e que é a partir dele que nós compreendemos onde ela está, para que nós possamos também intervir, né? Então, é uma pesquisa de muita relevância, tá? Para nós. Então, vamos pensar aqui, ó, em quais são essas hipóteses, né? Nós vimos ali numa linha, agora aqui num círculo. Destaquei aqui as hipóteses pré-silábicas, silábica sem valor sonoro, silábica com valor sonoro, silábico-alfabética e alfabética. Então, como é cada uma dessas hipóteses? Quais as características? Como eu identifico isso avaliando lá na prova, né? Um grupo de palavras, uma palavra, ou até mesmo com as minhas crianças na sala de aula, como eu vou avaliando essas escritas. Então, é um estudo muito importante que a gente precisa conhecer para que a gente também possa intervir com mais assertividade, né, nas nossas práticas, porque a partir do momento que eu sei em que hipótese de escrita essa criança está, eu consigo compreender quais caminhos ela já percorreu, o que ela pensa sobre essa escrita e o que eu posso fazer, a minha intervenção para que ela avance dentro desse percurso, tá bom? Então, vamos pensar a partir de uma palavrinha. A palavrinha borboleta, tá? Então, a partir da palavra borboleta, nós vamos pensar em cada uma dessas fases. A primeira fase é a fase pré-silábica, onde a criança vai usar diferentes letras ou símbolos sem nenhuma relação sonora. Então, é muito comum nessa fase o que a gente chama de realismo nominal, né? Então, a criança tenta representar o objeto, o animal, aquilo que nós ditamos para ela na escrita, literalmente. Então, se a gente dita elefante, ela coloca muitas letras grandes, né? Se a gente dita formiga, por exemplo, ela vai escrever com letras pequeninas, e essas letras não guardam nenhuma relação com a pauta sonora, tá? Porque ela ainda não compreendeu que a escrita vai representar os sons da fala, né? Então, ela acha que ela está tentando ali representar o animal ou objeto, aquilo que nós falamos. Por isso, né, ela precisa superar esse realismo nominal para que ela consiga avançar, tá bom? Então, essa é a característica. Como seria a palavra borboleta? Desta forma, várias letras que não guardam ali nenhuma relação com a pauta sonora. Poderia usar símbolos também, tá? A silábica sem valor sonoro. Qual é a marca dessa hipótese? É uma letra para cada sílaba. Quando é sem valor, gente, sem relação nenhuma com o som, né? Ela ainda não compreendeu a questão da letra som, da representação sonora. Mas ela já conseguiu compreender uma coisa, que na palavra eu posso ter sílabas, menores pedacinhos. Então, por exemplo, eu posso dizer tá, eu tenho 4 pedacinhos que a gente chama, né? 4 sílabas nesta palavra. Então, ela é dividida. Ah, já é uma palavra. Lembra do realismo nominal? Superei. Agora, eu tô pensando não na borboleta. Eu não vou picar a borboleta em 4 pedaços. Deus me livre. Eu vou pensar na palavra. A palavra pode ser segmentada. Então, é um grande avanço, um grande passo para essa criança. Porém, ela ainda não compreendeu aquela outra relação, a relação do som, tá? Então, como ela vai escrever borboleta? Ela pode escrever de diferentes maneiras.
colocando símbolos até mesmo, números, letras, quaisquer, tá? Sem nenhuma relação. Aqui neste exemplo, ó, ela escreveu com NPWQ. Tem alguma relação com boleta? Nenhuma. Então, é essa a marca da fase silábica sem valor sonoro. Uma letra, lembrem-se disso, tá? Isso é importante. Uma letra para cada segmento sonoro, para cada sílaba, tá? O segmento aqui, sílaba, ok? E a silábica com valor? Mesma ideia. Ela compreende a silabação, as 4 sílabas, porém, agora ela começa a perceber que essas sílabas podem ser representadas, né? O som que ela segmenta, boleta, pode ser representado com letras. Quais letras ela vai representar esses sons? Isso ainda é um problema. Então, pode ser que ela vá usar, ora, uma consoante, ora, uma vogal, e ela não consegue ainda se decidir com isso. Então, olha só, borboleta, por exemplo, ela usou usou o B, usou só o O, usou só o L, e o T para o tá. Então, ela ainda não conseguiu entender que esse pedacinho, essa sílaba, ele precisa ser composto de um padrão, né, que seja consoante vogal ou outros, né, que a gente tem na nossa língua. Mas isso ainda não é claro para essa criança, para este aprendiz. Então, vai usar ainda, né, uma letra para representar cada sílaba, porém, essa letra agora guarda uma relação com a pauta sonora. Pode ser uma relação presa só na consoante, uma relação pautada só na vogal, ou ora ela coloca, como a gente viu ali, né, a relação com a consoante, a relação com a vogal, enfim. Mas o que é importante dessa fase é a mesma que nós falamos anteriormente, é a marca de uma letra para cada segmento, para cada sílaba. Certo? E aí a gente tem a silábica alfabética. Essa é marcada pela oscilação. Gente, não é nem silábica, de uma letra só, e nem alfabética, de sílaba convencional. Ela está aqui no meio desse caminho. Então, ela vai oscilar muito, porque ela está colocando em jogo todo o seu conhecimento sobre esse sistema, né? Buscando ali uma resposta para essas dúvidas que ela tenha dentro dessa construção, tá? Então, o que é característico dessa fase? Ora, usar uma letra para cada sílaba, como na fase anterior, ora, a sílaba consoante vogal, que é a mais comum, né? Sílaba padrão, canônica, que nós chamamos consoante vogal padrão, né? Nós temos outros tipos de sílabas, mais que a gente chama de complexas, né? Mas é comum que nessa fase ela se prenda ali na sílaba canônica, consoante vogal, tá? Então, um exemplo de silábica alfabética. Borboleta, ela usou o B e o O. Não colocou o R aí, né? Uma sílaba consoante vogal para ela. Só o B, presa ainda numa letra. O L com E, conseguiu entender que tem mais um som ali. E o tá, não lembrou do T, lembrou só do A, não conseguiu identificar qual seria esse som. Então, perceberam que é uma oscilação, né? Isso pode se dar numa lista, quando a gente analisa o todo, né? Ou em uma ou outra palavra, mas o que marca é essa transição, ela não se decidiu. Tem transição? Ainda não está concretizado, né? Consolidado. Então, ela não está ainda alfabética, está em transição. Quando ela começa a consolidar, interiorizar isso, que ela precisa de outras letras, de mais, né, para formar uma sílaba, ela passa para a fase alfabética, e que é a fase em que ela já compreende como funciona esse sistema de escrita, né? Ela vai usar sílabas, já no padrão, normalmente consoante vogal, mas começa já a perceber outros padrões, por exemplo, consoante vogal consoante, né? Ou outros, mas ela ainda tem desvios. E esses desvios, gente, vão ser ligados à ortografia da língua, porque nós sabemos, né, que nós temos diferentes regras, diferentes maneiras de representar, né, pensando ali na ortografia. Então, já é um outro aprendizado que essa criança vai precisar percorrer dentro da linguagem escrita, mas o sistema de escrita alfabética, como funciona? Lembra, desde que eu passei lá, da relação nominal, né, do realismo, que era, eu representava o elefante com letras grandes. Olha o caminho que essa criança percorre até entender que para eu escrever, né, no caso o elefante ou aqui a borboleta, eu não estou escrevendo a própria coisa, o próprio objeto, aquilo que eu estou ditando, eu estou representando uma palavra simbólica que vai representar esse objeto, que ela pode ser segmentada em menores pedaços, desde a sílaba até as relações fonêmicas. Então, olha o longo caminho que ela percorre, né? Então, quando ela está na fase alfabética, ela pode escrever assim, borboleta. Ela se esqueceu do R? Sim.
Mas não é por isso que ela está silábico-alfabética, não é uma oscilação, é um desvio de compreensão de uma sílaba complexa, ortográfico ali, né? O acréscimo do R ali, para virar essa questão do bor, né? Nesse caso, pode ser um outro desvio, por exemplo, S, dois S, ela ainda não compreende, um desvio ortográfico, né? Aqui nesse caso, é da sílaba complexa, consoante, vogal, consoante, um padrão mais difícil para ela, sim, né, nesse momento. Não que nós não tenhamos que apresentar essas sílabas e trabalhar com elas desde sempre, né, na medida em que elas forem se interessando por isso, a gente for trabalhando no nosso conteúdo, naquilo que aparece nas nossas escritas, sim, vamos abordando. Mas quando ela vai pensando na construção do sistema, é um padrão um pouco mais complicado para ela. Então, aqui nesse caso, o bor, né, com esse acréscimo do R no final da sílaba, ela não colocou, mas não é por isso que ela não está na fase alfabética, ela já entendeu como funciona esse sistema. Isso sempre analisando o conjunto, tá? Por isso da importância de analisar o todo, tá bom? É isso, então. Agora vamos pensar um pouquinho, analisar algumas, para ver se a gente adivinha, né, se a gente consegue perceber quais seriam essas hipóteses, tá? Então, vamos lá, gente, aqui. Brigadeiro. Brigadeiro, pipoca, suco e bis. O que tem aqui? A gente tem a silábica sem valor sonoro. Por quê? Porque há uma letra para cada sílaba, mas essas letras não guardam relação com a pauta sonora. Lembra da marca? Uma letra para cada? Ok, mas não tem relação com a pauta, tá? E aqui, dinossauro, cavalo, gato e rã. O que essa criança escreveu, hein? Que hipótese ela está? Conseguem perceber? Hipótese alfabética, sim. Porque ela apresenta aqui desvios, olha, você cedilha por dois S's, né? Mas esses desvios, eles não são ao acaso, eles são fundamentados em diálogos que essa criança estabelece com o sistema, né? Ela para pensar, puxa, eu uso dois S's ou uso cedilha? Também há a mesma representação, né, na questão do som. Então, é um reflexo de um pensamento que ela segue na linha da ortografia. Mas ela já entendeu que ela precisa colocar uma sílaba mais completa para formar a palavra, com dois sons, né? No caso ali. E aqui no cavalo a mesma coisa, gente. Olha só essa marca do K. O K, o seu próprio nome, né, o nome da letra K, pode induzir a criança a pensar que a letra K representa a sílaba K. E é um desvio ali, pautado nessa confusão do nome, da letra. No final da palavra, a mesma coisa, ó. Em vez de escrever cavalo, ela escreveu cavalo. Mas por quê? Porque é uma marca da oralidade, né? A gente dificilmente vai dizer cavalo, nós vamos falar cavalo. Então, essa marca oral aparece aqui também. Então, percebam que não são desvios que aparecem do nada, né? São desvios que surgem a partir de reflexões também, tá bom? Próxima aqui. Feijoada, salada, carne e sal. Vamos observar? Que escrita será essa? Que hipótese? Silábico alfabética. Por quê? Olha só a palavra feijoada. Fei, ela colocou o F e o E, né? Não colocou o I aí, porque para ela essa sílaba complexa é um pouquinho mais difícil. Jo, ela colocou o U. Por que o U? Porque a gente fala feijoada, a gente fala feijoada. É o U que aparece, predomina na linguagem oral. Por isso a marca aqui do U. Mas ela não colocou o J, ou um som, uma letra que pudesse representar esse som para ela. Então, aqui há uma oscilação já, né? O A sozinho aqui, bem identificado, e o DA, ela colocou só o D. Então, houve aí uma oscilação. Embora no conjunto a gente vai ver que salada, por exemplo, ela escreveu convencionalmente, né? Porém, salada, por apresentar só sílabas simples, e pode ser uma palavra que foi trabalhada ali no cotidiano, né? Pode ser que ela já tenha memorizado, né? Então, não é garantia de que ela está já na fase alfabética, muito provavelmente. Por quê? Porque a gente percebe que na palavra feijoada, uma palavra um pouquinho mais difícil, de 4 sílabas, ela tem essa oscilação muito bem marcada. Tá? Então, é uma fase silábico-alfabética. E esta, gente? Calendário, caderno, lápis e giz. A gente tem o que aqui? Uma escrita silábico-alfabética também. Por quê? Porque nós percebemos claramente aqui a oscilação, ó. K, o C sozinho. Lem, o L com E. Usou duas letras, né, para tentar representar essa sílaba, ok. Dá, o D sozinho. Ri, O.
juntou tudo aqui, urou, né? Aqui no caderno a mesma coisa. No lápis a gente percebe essa oscilação da sílaba. Ora uma letra só, ora duas letras para tentar representar. Então é muito marcado a fase silábico-alfabética aqui, tá bom? E aí, gente, para a gente treinar mais um pouquinho, fazer mais análises, eu vou deixar um link para vocês de um jogo do Wordwall, em que a gente vai ter ali mais alguns exemplos, né, de escritas das crianças para a gente analisar, tá bom? Então é isso por hoje, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.